Minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro nesse nosso canal, dedicado à história, arte, filosofia, sociologia e um pouco do mundo da vida, tá certo? Aqui fica o convite, introdutoriamente, eu espero que toda a gente não só curta esse canal, mas venha também indicar seus amigos, que como eu disse em outro momento, espero que sejam muitos, para que a gente possa fazer esse canal não só ter a prosperidade, mas para que ele possa ser partilhado e as pessoas possam aproveitar, otimizar e fazer bom uso dessa ferramenta, que é assim que eu vejo, uma ferramenta a serviço do crescimento, da educação e da vida. Bom, no encontro de hoje nós vamos falar sobre ainda a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, parte 2, que em verdade poderia haver muitos outros encontros. Haja vista que a questão da Semana de Arte Moderna é um tema que nesse ano de 2022 será um tema muito constante, um tema muito recorrente, em função do fato de que neste ano, 2022, haverá o centenário, está ocorrendo na verdade, né? O centenário da Semana de Arte Moderna. E conforme nós houvéramos dito no encontro anterior, né, no vídeo que nós gravamos anteriormente, nós apontamos aspectos essenciais da Semana de Arte Moderna. E ficou para que nesse encontro nós falássemos dos alguns desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Então, pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que quando a Semana de Arte Moderna foi lançada, havia ali um espectro, havia ali uma apresentação de gente das mais variadas áreas, né? Gente da área de literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, gente da música, Heitor Villa-Lobos, gente também da área da Manuel Bandeira, também na poesia. Havia também o pessoal da área das artes plásticas, da pintura, que era o caso de Anita Malfatti, e aquela que abastecia, porque não estava no Brasil naquele momento, abastecia de informações, folders, prospectos, jornais de época, o que ela encontrava os artistas do Brasil, que era uma outra artista, a paulista que morava na Europa naquele momento, que era Tarsila do Amaral. Pois bem, depois que a Semana de Arte Moderna acontece, ali no início de 2022, a gente vai ter alguns eventos que eu acho que precisam, eu creio, que precisam ser observados, que precisam ser pontuados. Um deles é a questão da viagem a Ouro Preto, né? De uma outra medida, de um outro modo, eu estou dizendo que os principais nomes da Semana de Arte Moderna, e aí eu estou falando destacadamente Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Esse pessoal e outros nomes, mas não vou ficar aqui citando tantos nomes, né, Menotti, há outros nomes envolvidos aí. Eles fizeram uma viagem a Ouro Preto, que a gente fica dizendo assim, mas qual a importância da viagem a Ouro Preto? Porque de algum modo havia, para quem gosta do mundo das artes, havia uma influência muito grande do expressionismo europeu, e havia uma influência muito grande também, em alguma medida, do impressionismo europeu, Monet, Manet, Renoir, Degas, né? E havia, repito, uma influência do expressionismo, Kirchner, Munch, né? Sobre a produção das artes no Brasil. Mas, mesmo que não tenham ido à Europa, insisto, mas Tarsila fazia esse abastecimento. E eu não digo só abastecimento para a área das artes plásticas. A questão do expressionismo, do impressionismo, ou em dada medida do cubismo de Pablo Picasso, já se apresentava também com influência na produção literária, na produção da escrita brasileira, né? Porque a escrita parnasiana, tradicional, com métrica, com rima, palavra por palavra, rima pela rima, arte pela arte, enfim, palavra por palavra, arte pela arte, sem nenhum engajamento social, isso mudou. Porque o impacto do impressionismo, do cubismo e logo avante do surrealismo acabam criando no Brasil a necessidade também de uma arte engajada, de uma arte que refletisse o mundo da política, o mundo da vida e o contexto social, né? Então, mas, de algum modo, era uma Semana de Arte Moderna, claro, no Brasil, em 22, enquanto na Europa a modernização das artes está ocorrendo desde 1870, também no cinema. No Brasil demorou um pouco para que isso acontecesse pelo nosso processo histórico, pelas peculiaridades de nosso processo histórico. Mas, quando naquele momento, em 22, a semana foi organizada, parecia que faltava, né, havia uma certa carência de elementos, estrito senso, brasileiros nesse processo. É como se o Brasil tivesse ficado, os modernistas, os intelectuais, artistas, tivessem ficado impactados pelo que estava acontecendo na Europa e se deram conta da distância que a arte brasileira ainda era uma arte não moderna, que a arte brasileira ainda era uma arte muito tradicional. Mas faltava, vou dizer uma expressão metafórica, mas que precisa ser dita para a gente compreender, faltava um toque verde-amarelo, né? Faltava um toque tupiniquim, faltava um toque brasileiro, moreno, né? Tupi-guarani nesse processo, né? Ou então Banto, Nagô e Urubá sudanês.
Então, diante disso, ocorreu logo depois algumas sucessivas viagens. No caso de Mário de Andrade, foram algumas sucessivas viagens. Mas no escopo dos modernistas, algumas viagens foram feitas a Ouro Preto, na verdade, as cidades históricas de Minas Gerais. Em 24 foram feitas viagens, está no plural mesmo. Em 26, depois da semana, foram feitas outras viagens. E 28 é um ano também assim, chave desse processo, porque não só Ouro Preto, Sabará, Mariana, né? Região de Congonhas, toda essa região foi bastante visitada. E aí há um impacto muito grande, porque no momento que eles viajam para as cidades históricas, de Minas Gerais, ora, as cidades históricas fundamentalmente é o deslumbramento com o barroco brasileiro, né? O barroco produzido, claro que o grande nome do barroco brasileiro é o nome de Aleijadinho, não é isso? Pela produção escultórica, pela produção plástico-visual de Aleijadinho. Uma produção brasileira, impactante, datada do século XVIII, né? E no caso de Mário de Andrade, além do assombro com a obra de Aleijadinho, uma obra autenticamente colonial, mas brasileira, barroca, né? Com todos os excessos do barroco, né, gente? Drama, a ideia de salvação e pecado, a ideia de salvação e danação eterna, a ideia de céu e inferno, a ideia de glória, alegria e êxtase, a ideia de dor, sofrimento e morte. Mas tudo isso está composto na obra de Aleijadinho. Mas além da obra do Aleijadinho, também, no caso de Mário de Andrade, houve o acesso, por conta das visitas dele a alguns mosteiros, né, a alguns seminários de formação de padres, ele teve acesso a alguns documentos, também do século XVIII, de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que acabaram sendo deportados do Brasil quando da Inconfidência Mineira. Estou falando de intelectuais que na literatura vocês chamam de arcadismo. Então a literatura do arcadismo, a literatura arcádica, ainda era uma literatura muito pouco conhecida aqui no Brasil em pleno século XX. Então Mário descobre esses documentos. E ao mesmo tempo há um deslumbramento muito grande, né, do quanto havia uma arte no interior do Brasil, para quem mora em São Paulo capital, ou para quem morava no Rio de Janeiro, né, que era a sede da administração do Brasil, né? Rio de Janeiro era a capital do Brasil, Rio de Janeiro era a capital, né? Parece que o Brasil, igual caranguejo, que o Brasil arranhava suas costas e dialogava com a Europa. Mas o Brasil não conhecia o Brasil. É quase uma letra que Elis Regina, saudosa, cantava, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil. Parece que o Brasil que se conhece é o Brasil com Z. O Brasil que os outros pintam sobre o Brasil. E não o Brasil de dentro, que é a expressão que Mário de Andrade usa. Então, a partir dessas sucessivas viagens que foram feitas, isso possibilitou, por exemplo, que Mário de Andrade construísse uma obra fantástica do modernismo, que não foi feita ali em 22, né, gente? Foi feita bem mais avante, ali a partir de 26, e publicada finalmente a primeira grande tiragem em 28, que é Macunaíma, o herói de nossa gente, o herói sem caráter, que nasceu preto, retinto, filho de uma índia, e fez-se branco, metamorfoseou-se, até virar estrela, no caso, Ursa Maior, conforme nós já falamos aqui também. Fica esse recado, porque aí a gente vai ver que a partir também de essas viagens 26, 28, Tarsila do Amaral já está no Brasil. E cada vez mais o toque do modernismo brasileiro vai se tornando um modernismo cada vez mais verde e amarelo, um modernismo cada vez mais expressionista, sim, em dada medida cubista, também, mas com um amarelo mais intenso, um verde mais intenso, uma escrita cada vez mais impactada sobre pobreza, temas como lixo, miséria já começam a aparecer, então, e ao mesmo tempo o drama do que é ser brasileiro, que é muito próprio do barroquismo, então já começa a ver essas visitas também. E a partir daí, quanto mais verde e amarelo, mais eles acabaram se engajando na luta por um Brasil novo, o que acabou culminando com a ascensão, como nós já houvéramos falado, de Getúlio Vargas. Só que depois que Vargas chegou ao poder, sabemos que Vargas se aproximou de um modelo cada vez mais autoritário, um modelo cada vez mais fascista. Se em 30 Getúlio chegou por um clamor quase que popular, em 34 ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, em 37 ele deu o golpe, que é o famoso golpe do Estado Novo, e Getúlio acabou implementando uma ditadura fascista no Brasil. E aí, evidentemente, os dissabores, né, os problemas, os percalços com os modernistas foram muitos. Exemplo, Oswald de Andrade
acabou migrando para a Europa porque era assumidamente comunista. E aí não tinha como ficar no Brasil, num país de caracteres fascistas. Outros acabaram sendo presos, ou pelo menos foram, aspas, consultados pela polícia varguista. É o caso de Tarsila do Amaral. 2 vezes a polícia esteve com ela chegou a ser detida. E Mário de Andrade acabou indo parar na biblioteca trabalhando porque não podia falar muita coisa. Então, os desdobramentos, é claro que a obra não morre, mas o que esses intelectuais passaram a viver nos anos 30 não é brincadeira. E quem ousou falar contra o regime ou teve que ir para a Europa ou acabou sendo preso. Aí já vou falar mais avante, que é o caso de Graciliano Ramos, quando ele escreveu Vidas Secas e começou a se colocar contrário ao regime. Mas o que aconteceu com os modernistas nos anos 30, na era Vargas, é papo para um outro encontro, valeu? No caso, os modernistas, parte 3. Valeu, minha gente? Muito obrigado e até a próxima.